Graça e paz, meus irmãos. Um excelente domingo para você que está começando o dia agora. Mais um domingo especial na presença do nosso Deus. Que esse domingo seja um domingo abençoado na sua vida, seja um domingo também abençoador para você e que nós possamos juntos nessa caminhada sempre buscarmos ao Senhor, sempre meditarmos na palavra do Senhor, ainda que sejam alguns minutos, mas são minutos preciosos, minutos importantes na presença de Deus. Então, obrigado a você que está me recebendo mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. Nós temos estudado nesses últimos domingos, esse domingo passado nós estudamos e hoje nós vamos terminar a carta de Judas. Nós estamos estudando, então, a carta de Judas. Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, escreveu uma carta universal, uma carta que falou aos cristãos daqueles dias e que fala a nós ainda hoje e que traz aí um tema muito importante, né? Nós falamos domingo passado sobre convocados para uma batalha, sobre nós crentes convocados para essa batalha. Então, Judas, diante do contexto geral em que enfrentava, um contexto geral em que a igreja enfrentava dificuldade com falsos ensinos, com falsos mestres, com falsas doutrinas entrando na igreja, costumes mundanos rodeando os irmãos, mais as questões da perseguição, escreve então com o intuito de convocar os cristãos a batalhar pela fé. Nós somos convocados por ele, a batalhar pela fé. E no último estudo, nós pensamos justamente nessa questão, na questão dos falsos que estavam entrando na igreja com a falsa doutrina. E hoje nós vamos conversar um pouco mais, nós vamos avançar um pouco mais na carta de Judas. Nós leremos do 11 ao 25, a segunda metade, a segunda fase da carta dele, onde ele nos convoca, então, nos exorta a sermos fiéis. Então, o texto que nós leremos, ele diz assim. Então, é Judas, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 25. O texto diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores de si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, os quais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, esse é o texto, é a segunda parte do texto da carta escrita por Judas. Então, na primeira carta, só para ficar bem claro, Judas convocou os crentes a batalharem pela fé, alertando, estimulando os cristãos de todos os tempos a lutarem contra os falsos ensinos e contra as doutrinas falsas trazidas para o seio da igreja pelos falsos mestres que ensinavam os crentes. Eles ensinavam que os crentes poderiam ter uma vida à vontade no pecado, poderiam viver à vontade no pecado, à vontade na imoralidade, porque a graça de Deus perdoa todo o pecado. Então, ele escreve essa carta nesse sentido, não é? Então, traçando um paralelo com a realidade daqueles dias, com a realidade do nosso tempo, nós podemos ver que a nossa época é assim. Tudo é relativo. Não existe o certo, não existe o errado, tudo depende da maneira como nós observamos, pois o que pode ser certo para um é errado para o outro. E o que vale a máxima desse tempo é que cada um pode ser feliz como quiser. O que importa é ser feliz. Então, nós somos estimulados por esse tempo, nós somos estimulados pela filosofia vigente a não discernir entre o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, isso é um grande erro, porque a palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos ser firmes e devemos ser fiéis aos ensinos do Senhor. E é isso que trata a segunda parte desta carta. É sobre esse assunto que essa segunda parte da carta de Judas vai tratar. Então, o versículo 11 já começa dizendo, ai deles. Ele já começa fazendo uma lamentação. Ai deles. Esse verso, ele indica o castigo que vem sobre aqueles que induzem os crentes ao erro, sobre todos aqueles falsos mestres, sobre todos aqueles que penetravam na igreja e estavam induzindo os cristãos ao erro. O texto deixa claro que eles não passaram impunes e os compara a 3 personagens que são muito marcantes no Antigo Testamento e que servem como exemplo negativo. Então, esses que não passarão impunes são esses líderes, esses falsos líderes, essas pessoas que ensinam errado, que entram nas igrejas para trazer ensinamentos errados. Então, hoje nós vivemos um tempo de muito perigo, porque muitas pessoas têm se infiltrado, como lá no primeiro século, muitas pessoas hoje têm se infiltrado nas igrejas, muitas pessoas têm penetrado com ideias novas, ideias diferentes, em nome de um novo tempo, em nome de uma pós-modernidade e trazendo conceitos nada novos, mas conceitos que já se viam antes no primeiro século e conceitos que são exatamente vão contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Então, esses não passarão impunes. Então, Judas, ele compara esses falsos mestres a Caim, dizendo que eles seguiram o exemplo dele. Seguir o exemplo de Caim, seguir o caminho de Caim é seguir o seu exemplo e fazer as mesmas coisas que ele fez. Fazer as coisas da maneira como Caim fez. Os falsos mestres queriam fazer a religião à sua maneira. Foi exatamente isso que Caim fez. Deus queria o sacrifício, queria uma oferta de coração, uma oferta voluntária, uma oferta com alegria, mas Caim quis fazer as coisas à sua maneira. Vamos lembrar um pouco de Caim e Abel. Abel
preparava-se para fazer o sacrifício. Então Abel pegou as suas ovelhas, escolheu lá a melhor que ele tinha, separou do grupo, foi guardando ela ali separada, cuidava dela com carinho, a melhor, a mais bonitinha, a melhor de todas, essa aqui é separada para o Senhor. No dia do sacrifício, pegou aquela ovelha bem tratada, bem cuidada, e levou o que tinha de melhor ao Senhor. Já Caim, lavrador da terra, olhava para as suas plantações, olhava para tudo aquilo, e no dia, de qualquer maneira, olhou para tudo e pegou aquelas que estavam já passadas, aquelas verduras que estavam murchas, aquelas verduras que já estavam de qualquer jeito, e levou de qualquer forma, de qualquer maneira, para fazer o sacrifício. Lógico, Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque Deus queria um sacrifício de coração. Abel deu o melhor. Quando Abel sacrificou aquela ovelha, Abel se via se sacrificando ali ao Senhor, enquanto que Caim simplesmente quis cumprir uma obrigação de qualquer forma. Então, isso é seguir o exemplo, de Caim, é seguir o caminho de Caim. E os falsos mestres daquele tempo queriam fazer a religião à sua maneira, fazer as coisas do jeito que queriam fazer as coisas à sua maneira, simplesmente por fazer, simplesmente preocupados em obter alguma vantagem, em obter algum lucro com isso, e indo exatamente na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, como Caim não ofereceu o melhor para Deus, mas fez a maneira como quis, e não quis mudar, Caim não quis mudar, ele desafiou a Deus. Ou Deus aceita as coisas do meu jeito, ou nada feito. A atitude de Caim foi exatamente essa. Essa foi a atitude de Caim, uma atitude de rebeldia, porque ele sabia a regra, sabia o que Deus queria, sabia como se apresentar diante de Deus, mas ele simplesmente falou, é isso aqui, se Deus aceitar bem, se Deus não quiser aceitar, fique aí, sem aceitar o meu sacrifício. E muitas vezes, muitas pessoas têm tido essa atitude de rebeldia. Muitas pessoas têm tido essa atitude de rebeldia diante do Senhor, diante do saber o que fazer e não querer fazer, diante de querer fazer as coisas, buscar ao Senhor, servir ao Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. E com aqueles falsos mestres não eram diferentes. Eles eram motivados por várias situações que realmente não refletiam o desejo de servir a Deus de coração. E na maioria das vezes, motivados por inveja, por ganância, por orgulho e até mesmo pelo ódio, como Caim, que deixou todos esses sentimentos tomarem conta do seu coração no lugar do verdadeiro amor a Deus. Então Caim foi se envolvendo de tal forma com as coisas do mundo, com as coisas que via, que deixou de adorar a Deus verdadeiramente, e termina a história de forma trágica para ele, quando ele mata o seu irmão e é expulso do paraíso, perde a graça. Então, os falsos mestres agem assim. Mas depois de seguirem o caminho de Caim, Judas diz que eles caíram no erro de Balaão. Eles caíram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Imoralidade, lucro financeiro. Balaão, por amor ao dinheiro, orientou Balaque sobre como levar o povo de Israel ao pecado e à imoralidade. Isso está em Números 31:16. E é isso que os falsos líderes induzem o povo a uma vida de pecado, a uma vida de imoralidade física e espiritual. E os falsos mestres também são comparados a Coré, que se rebelou contra Moisés e desafiou a sua liderança. E o que aconteceu com ele e seus seguidores? Foram tragados pela terra, foram destruídos pela ira do Senhor. Então, esses falsos mestres, eles querem fazer a religião à sua própria maneira, criam a sua própria religião, sua própria religiosidade, trazendo facilidade, mostrando a imoralidade, que não tem essa preocupação, mostrando a facilidade na questão do lucro financeiro, buscando também isso para si próprios, e induzem também a rebeldia, desafiando as lideranças. Então, esse
Esse era o problema que ele detectou e que ele chama a atenção para que nós fiquemos espertos também, fiquemos atentos também com as lideranças que nós temos, com as lideranças que vêm, com as pessoas que nós trazemos à nossa igreja, à nossa comunidade, e que vêm no afã de tomarem liderança ou dirigirem o rebanho. Não é? Então chama a atenção aqui também é que os falsos mestres, segundo Judas, nem sempre são aqueles que estão à frente. Perceba que nem sempre eles estão à frente, mas os que se rebelam contra a liderança da igreja querem se impor e acabam arrastando outros após si, levantando-se contra os líderes que Deus levantou. Então, o conselho que a palavra de Deus dá é que não deve se mexer com a liderança que foi colocada por Deus. Tome cuidado com a liderança que foi colocada por Deus. É Ele quem trata com seus escolhidos, é Ele quem lida com aquelas pessoas que Ele coloca à frente, e se agirem errado, com certeza terão de responder sobre isso para Deus, e a palavra de Deus é muito clara quanto àqueles que estão à frente, quanto àqueles que estão à liderança, como conduzem o rebanho do Senhor. Então, muitas pessoas se levantam contra Deus, contra aqueles que Deus coloca à frente do seu rebanho, apontando defeitos, apontando erros, por não concordarem com a direção que o líder dá, ou com o seu método de trabalho, questionam se realmente são homens de Deus, e não acabam não aceitando a sua liderança, e se rebelam, e pior, levam outras pessoas após si, como fez Coré na rebelião no deserto. Essas pessoas têm um final trágico, pois ao agirem assim, elas estão questionando Deus, querendo saber mais do que o próprio Deus, querendo agir como juízes e fazendo um julgamento que cabe a Deus. Olha o perigo das coisas. Então, muitas vezes, as pessoas entram nesse barco, entram nesse ponto, seguem outras pessoas e, sem saber, estão afrontando a Deus também, estão querendo tomar o lugar de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, abrir bem os nossos olhos para não agirmos assim. O versículo 12, e aí no versículo 12 ao versículo 16, Judas dá outras características dos falsos mestres, características através de comparações. Então ele diz que esses homens são como rochas submersas. Rochas submersas são aqueles recifes que embaixo da água representam perigo para as embarcações. Os falsos líderes aproveitavam os momentos de confraternização da igreja para difundirem as suas ideias, usando a sua influência para deturpar o evangelho com a imoralidade e satisfazerem os seus próprios apetites carnais, que nesse caso não diz respeito apenas à comida. Eles colocavam em risco a unidade e a harmonia da igreja, agindo pelos seus próprios interesses. Então eles aproveitavam aqueles momentos de confraternização para difundirem a ideia de que o culto que era prestado aos deuses gregos, um culto completamente imoral, completamente pagão, completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, era válido também dentro do modelo de culto. E aí acabavam arrastando algumas pessoas com eles. Eles são comparados também a nuvens sem água. Nuvem sem água. Já viu uma nuvem sem água? Aquela nuvem que escurece, fica aquela coisa, parece que vai chover, mas daqui a pouco não chove, não acontece nada. Nuvem sem água. Judas fala aqui da hipocrisia dessas pessoas, que demonstravam ser uma coisa, mas não eram aquilo. Pareciam ter algo para oferecer, pareciam ter algo para dar, mas não tinha nada para contribuir. Da mesma maneira, eles eram semelhantes a árvores sem frutos, que só tinham aquela aparência boa, tinham uma aparência bonita, mas, na verdade, eles não eram espirituais. E o destino dessas árvores era serem queimadas, serem desarraigadas, arrancadas pela raiz. Então, nós temos que ficar atentos também nos frutos das pessoas que estão à nossa frente. Ondas bravias é outra comparação que ele faz. As ondas bravias do mar só fazem barulho, assustam, trazem sujeira para a praia. E os falsos mestres são assim, fazem barulho, intimidam e não têm nada de bom em si. Estrelas errantes, estrelas cadentes,
Também não servem para indicar a direção para ninguém, porque não tem luz própria. Os falsos mestres são assim, eles não servem de guia. E ele vai citar no versículo 14 e 15 uma profecia não bíblica, e ele vale então do conhecimento judaico também, para fazer uma citação daquilo que na época serviu de ilustração, quando ele fala de uma profecia de Enoque, que diz que o Senhor veio com a sua santa miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios e pecadores proferiram contra ele. Então, ele usa esse texto da tradição judaica como ilustração e quis dizer ao citar esse autor, que o juízo de Deus é tão real que até os não crentes o reconhecem. E nisso ele coloca os falsos mestres como os ímpios. A palavra ímpio no original, ela é muito importante aqui, porque ela remete à rebelião desses falsos mestres contra o Senhor e à terrível destruição que virá repentinamente sobre eles. Então, veja que interessante isso, não é? Nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas, porque até o ímpio reconhece o juízo de Deus e treme muitas vezes diante dele, embora não reconheça, não coloque a sua vida nas mãos do Senhor, mas reconhece que um dia haverá isso. E ele retorna ao tema do deserto, então, dizendo que os falsos são murmuradores, são descontentes, são fazedores de motins, andam segundo as suas paixões, segundo os seus próprios desejos, governam a sua própria vida, sendo indisciplinados e insubordinados, se consideram melhores que os outros na esfera moral e na esfera espiritual também. E ainda diz mais, ele diz que eles são bajuladores, tentando ganhar algum benefício com isso. Nós não estamos vendo isso nos dias de hoje? Nós não vemos pessoas assim nos dias de hoje? Líderes assim que se levantam, pessoas que se levantam com a palavra de Deus nas mãos e, na verdade, agem dessa forma, tentando conquistar benefícios para si mesmo? E nos versos finais do texto, Judas conclui a sua carta aconselhando os crentes a que se lembrem do ensino recebido dos apóstolos sobre os falsos mestres, que ele chama de escarnecedores, e que com sua própria conduta de pecado invalida os verdadeiros ensinos e manchava causando divisão e confusão na igreja. Nossa, que tempo que nós estamos vendo aqui a carta de Judas. Eu, conversando com vocês, fico pensando exatamente nisso, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que nós vivemos um tempo em que nós vemos muitos escândalos, muitas pessoas se levantando em nome de Deus, mas que na prática acabam incorrendo nesses erros e nessas coisas. Isso acontece mais que nunca nas igrejas do nosso tempo. São pessoas que mostram ser uma coisa, mas na verdade são outras coisas na sua prática, praticam outras coisas, promovem divisões na igreja, enfraquecem as igrejas, põem o trabalho muitas vezes a perder, coloca o seu eu, a sua vontade na frente daquilo que a palavra de Deus ensina, e em vez de ajuntar, acabam espalhando, em vez de buscar, acabam mandando embora, em vez de trazer, em vez de abraçar, acabam repelindo. Então nós temos que tomar muito cuidado, primeiramente, olhando para dentro de nós. Não adianta olharmos para os outros, mas nós devemos olhar para dentro de nós, para dentro das nossas atitudes e verificar se nós temos desenvolvido alguma atitude como essas, alguma característica desses falsos apresentados aqui, se nós temos dado ouvidos a pessoas que agem assim e acabamos entrando nesse caminho por achar que o outro também está certo. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso e vigiar o nosso coração, e também
vigiar-nos no sentido de não permitirmos que pessoas assim, dessa índole, conforme está apresentado aqui no texto, penetrem nas nossas igrejas e tenham voz, para que não venham a desunir, a separar e a causar problemas no corpo. Não é? Então, os conselhos para suportarmos isso e vencermos os mestres estão no versículo 20. Os conselhos para nós evitarmos toda essa gama de coisas e nós escaparmos de tudo isso está lá no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É o que ele diz dos versos 17 ao verso 22. Então, esses são os conselhos, né? Edificando-vos na fé santíssima, um edificando o outro na verdadeira doutrina, mutualidade, um pensando no outro, um vivendo em função do outro, em ajudar o outro, em caminhar junto com o outro, em estimular, animar, incentivar, orando no Espírito, buscando ao Senhor, orando com graça, orando com confiança no Senhor, não orando na carne apenas por orar, pedindo a direção e o controle do Espírito Santo nas suas vidas. Toda batalha pela fé se vence com a verdadeira doutrina e em oração. Verdadeira doutrina e oração. Nunca pelo intelecto, nunca pela força humana. Guardar-se no amor de Deus. Eles deveriam esforçar-se para permanecer fiéis a Deus, independente de qualquer coisa. Então, nós temos que ter essa característica de nos esforçarmos, queremos nos esforçarmos para permanecermos fiéis, independente do que acontece à nossa volta. E ter compaixão pelos que estão em dúvida. Ter compaixão por eles é vestir a camisa e ir à busca dos que estão sendo levados pelos falsos mestres, dos que estão sendo enganados, dos que estão sendo corrompidos, muitas vezes sem percebê-los. É arrancá-los do fogo, tirando eles da má influência dos enganadores. É literal isso, tirá-los literalmente. Ele fala assim, tire-os do fogo. Coloque a sua mão lá, se for preciso, para tirá-los do fogo. E ele termina sendo compassivos, tomando cuidado para não cair no mesmo pecado dos enganadores, mas sendo intolerantes, não com as pessoas, mas com o erro, e com cuidado para não se contaminar com ele. Quando ele fala, até a roupa contaminada da carne é para fugir. Ou seja, Paulo diz isso, fugir da aparência do mal. Então nós devemos buscar uma vida de santidade, uma vida voltada para o Senhor, para sermos firmes, para sermos fiéis diante da luta e vencermos essa batalha pela fé, essa batalha pela fé. Devemos buscar isso, porque o Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar com exultação diante da sua glória. Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Vamos orar então, vamos encerrar esse ciclo de estudo em que nós estudamos a carta de Tiago e agora a carta de Judas. Que Deus nos abençoe para que possamos ser melhores a cada dia e nesse ano novo termos essa vitória sobre todas essas coisas. Senhor Deus, nosso Pai de amor, nós queremos agradecê-lo, ó Pai, pelo estudo que nós fizemos, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tantas coisas que nós aprendemos ao longo desse período, ó Pai, e quero colocar nas Tuas mãos, ó Deus, a nossa vida, a vida da Tua igreja, Senhor, nos dá discernimento para que nós possamos compreender aquilo que Te agrada e aquilo que não Te agrada, aquilo que, Senhor, provém de Ti, ó Pai, e tudo aquilo que seja armadilha da carne, do mundo e do diabo, Senhor Deus, que nós não venhamos a cair nelas, ó Pai, mas que possamos ter discernimento para mandarmos para bem longe essas armadilhas. Nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor.